Se você sente que você se esforça e por mais que você se esforce para poder transformar algo na sua vida, parece que há algo muito mais forte que você que te leva a auto-sabotar este esforço e aquilo que você deseja ver manifestado na sua realidade, eu vou te explicar o que está por trás deste processo de autossabotagem, que é a sua mente subconsciente. E o que é a sua mente subconsciente? A nossa mente subconsciente, ela é como o HD do computador ou a memória do celular. A diferença entre o subconsciente e estas memórias, essas capacidades de armazenamento, é que o subconsciente ele tem uma capacidade de armazenamento ilimitada, enquanto o computador, o celular tem uma limitação, o subconsciente não tem essa limitação. Você pode decidir hoje aprender 7 línguas, ler 2.000 livros, fazer alguns cursos que não vai causar uma pane no seu subconsciente. Ele dá conta de armazenar todas essas informações. Ele não tem uma limitação de armazenamento de informações. Mas ele tem uma dominância de 95% do que corresponde ao nosso ser. O que nós somos em totalidade, a maneira como nós pensamos, agimos, sentimos e somos, é por influência da predominância de informações que estão registradas no nosso subconsciente. Logo, se nós temos mais informações negativas, experiências traumáticas que geraram crenças limitantes, bloqueios, a influência nesses estados e níveis será negativa. Então, se nós queremos provocar uma mudança, interromper um processo de autossabotagem, a gente precisa de transformar as informações que estão no subconsciente. E a gente consegue isso por alguns mecanismos, como as reprogramações mentais, as auto-hipnoses, as induções hipnóticas. Eu gravei algumas, disponibilizei aqui no canal, que já está tendo algumas repercussões das pessoas que estão consumindo estas informações. Eu já uso e explico dentro dos processos terapêuticos, mas eu disponibilizei e ainda estou disponibilizando algumas aqui no canal. O subconsciente, ele tendo essa dominância de 95%, ele causa essa influência direta e indireta. Direta porque muitas vezes nós conscientemente acionamos algumas das informações que nós precisamos que está registrada no subconsciente para alguma execução do que a gente necessite naquele momento. E outra grande parte dessa influência indireta fica por conta do subconsciente. E aí existe um detalhe muito grande.
que nessa influência indireta, o subconsciente acaba gerando emoções. Logo, essas emoções vão gerar sentimentos que muitas vezes não nos favorece a um bem-estar maior. A gente sente medo, insegurança, às vezes não se sente merecedor, merecedora. A gente se auto-sabota. E por quê? Porque lá no subconsciente existe um registro, uma experiência passada que nos foi traumática. Ou que, através daquilo que foi experienciado, foi sendo condicionado de uma forma que a realidade que a gente passou a vivenciar, ela é determinada por aquilo que foi sendo criado em um programa que roda no nosso subconsciente. E então, conscientemente a gente quer fazer algo, mas subconscientemente a predominação, a dominância maior, ela é contrária. E o consciente, ele é a parte que processa as informações. É o processador do computador, do nosso celular. O consciente é como, né, o processador, que tem de dominância 5% apenas. O consciente é responsável pela racionalização, pelas escolhas, decisões, análises, questionamentos. Mas o subconsciente acata todas as informações, todas as brincadeirinhas. Então, se você foi contando brincadeirinhas a seu respeito, essas brincadeiras, essas mentirinhas, elas foram se tornando grandes verdades. Porque o subconsciente não entende o que é brincadeira. Ele acata como uma verdade. Ele não registra imediatamente as informações que são levadas até ele. Porque existe um mecanismo de defesa para que uma informação chegue, passe e se instale nele. As programações, elas vão acontecer quando há um impacto emocional. Então, através dos sentidos que naquele momento são aguçados, aquela informação ela passa porque nós fechamos foco. E quando nós fazemos isso, a informação ela entra e ela se registra no subconsciente. Uma outra maneira é quando você vai repetindo estas informações constantemente, como eu disse, fazendo-as se tornar grandes verdades. E quando você aguça os sentidos, então em uma intenção direta ou indireta, e aquela informação ela entra e se registra. Assistir televisão, por exemplo, é uma destas maneiras de programação, porque ali os sentidos estão aguçados e facilmente a informação ela passa, porque fechamos foco e se instala. Quando nós usamos as reprogramações, os áudios de reprogramações, eles favorecem esse processo, porque ali nos áudios de reprogramação você tem elementos suficientes para poder trabalhar esses sentidos, baixar a frequência
cerebral para que haja, né, o relaxamento, porque a gente não consegue acessar a mente subconsciente com uma frequência acelerada. Essa frequência mais acelerada é da mente consciente. Então, o subconsciente ele é facilmente acessado quando a frequência ela baixa. Por isso que áudios de reprogramação, induções hipnóticas são orientados que sejam usados antes de dormir, quando acordar, ou se você quiser fazer declarações para manifestação de algo que você queira, é orientado você fazer isso antes de dormir ou quando você acorda, porque ali a presença do seu subconsciente, sua abertura, ela está mais latente, porque você estava dormindo, sua frequência cerebral estava mais baixa. Então, para que aquilo entre e se programe, é mais fácil. Quando, então, compreendemos isso, nós vamos entendendo, como o Joseph Murphy, Dr. Joseph Murphy, disse lá no seu livro O Poder do Subconsciente, que nosso subconsciente é como um jardim e nós somos o jardineiro. Eu gosto muito dessa explicação porque nós podemos pensar que somos uma árvore. E a árvore, para ela dar frutos, ela precisa estar com suas raízes saudáveis. Você pode observar uma mangueira que está dando muitas mangas e observar uma outra mangueira plantada em um outro solo, do mesmo tamanho, mas que não tem nenhum fruto. Porque as raízes estão adoecidas ou não estão recebendo os nutrientes necessários para que ela saudavelmente dê os frutos desejados. E assim acontece com a gente. Não adianta a gente realizar processos conscientes se os problemas estão nas raízes. Tudo aquilo que a gente conscientemente realiza tem um impacto em um nível? Sim. Mas e se estivermos falando de influências subconscientes, inconscientes? Jung diz: enquanto você não compreender o seu inconsciente, ele vai dirigir a sua vida e você chamará isso de destino. É o que acontece com muitas pessoas. Elas sentem algo, elas pensam de uma maneira, elas agem e elas se sentem dizendo que elas são assim mesmas. Mas a verdade é que existe uma influência nesse jeito de pensar, de agir, de ser, que vem da manifestação desse subconsciente, que predomina informações que foram geradas lá na infância. Às vezes por experiências traumáticas, por influência de um sistema familiar. Se aquele sistema familiar ele carrega dores emocionais, uma predominância de dores emocionais, de crenças limitantes, como que é o subconsciente dessa pessoa? A latência dessas informações predominantes, nessa dominância de 95%, o que o subconsciente desta pessoa manifesta? Ele não manifesta poder. Ele não manifesta autenticidade, liberdade para ser. Existe uma influência que limita, que bloqueia, que sabota.
E é o que acontece, talvez com você, é o que já aconteceu comigo lá atrás, há muitos anos atrás, quando eu não entendia o que eu estou explicando para você e hoje, né, como terapeuta, porque lá atrás, quando eu li o livro do Dr. Joseph Murphy e eu passei pelos meus processos pessoais, de algumas das coisas que eu já mencionei em processos terapêuticos para algumas pessoas, já falei aqui também, e em momento ou outro trarei para vocês compreenderem melhor. Processos de autocura, de transformação ao compreender o que é o subconsciente. Lá atrás eu não tinha esse conhecimento, então eu sofria as influências e eu acreditava que eu era realmente tímido. E era isso mesmo. Até que eu começo a questionar e a mergulhar nesse subconsciente e a vasculhá-lo e encontrar as influências que fazia com que eu sentisse o que eu sentia, pensasse o que eu pensava, agisse da maneira como eu agia e fosse da forma como eu acreditava que eu era. Só que quando você realiza esse mergulho dentro de você, no seu subconsciente, você começa a retirar aquilo que não faz parte de quem você é na sua essência. E a compreender todos esses processos, todas essas influências, de onde elas vieram. E dentro do processo terapêutico é o que acontece com muitas pessoas. Você também pode realizar esses processos sozinho, sozinha, tomando consciência através de um áudio de reprogramação como os que estão aqui, as explicações, os relatos que eu trago, né, de outros processos e posto aqui para trazer maior consciência para quem escuta. Que talvez ela também, assim como aquela pessoa, está passando por aquela mesma situação. E aí, de repente, vem uma clareza maior. E a pessoa, então, tem a oportunidade de interromper aquele padrão que está se repetindo de momento a outro. O subconsciente, então, ele gera essas influências no jeito de pensar, sentir, agir e de ser. Muitas pessoas acreditam que estão vivendo a sua autenticidade de ser e, na verdade, elas estão sendo manipuladas pelo próprio subconsciente a acreditar em algo que elas são, que na verdade elas não são. O que elas são, de fato, na essência? Tem pessoas que sentem medo de algo e acreditam que é isso mesmo, mas na verdade isso vem de lá de um lugar onde teve uma exposição traumática para ela, que hoje gera essa repercussão de insegurança, de desconforto na vida dela, como a própria timidez que aqui eu trouxe. E isso vai influenciar em vários níveis e sentidos, seja no financeiro, no lado afetivo, profissional. Então, eu quero que você compreenda uma outra parte do seu cérebro, que é o sistema de ativação reticular, ou SARA. Esse sistema, ele é formado por um conjunto grande de neurônios. Ele fica no tronco encefálico e é responsável pela filtragem das informações. Ele é responsável pelo foco, pela atenção dada à
informações. Pelas manifestações emocionais, comportamentais que são influenciadas pelas informações. E pela interpretação da realidade, que é conduzida pelas informações. Você pode sentir a manifestação do Sara quando você decide por comprar algo. Vamos pegar o exemplo de um carro vermelho. Você escolheu o modelo e a cor vermelha para o carro. E aí, de repente, parece que todo mundo decidiu ter este carro. Você começa a ver este carro em todo lugar. E aí você se questiona: será que todo mundo decidiu ter o mesmo carro que eu? Mas, na verdade, é porque você deu determinada atenção, fechou foco naquela informação, naquelas informações que constituem aquele carro, e aí o seu sistema SARA, essa parte, né, do seu cérebro, ela começa a focalizar, porque ela entende que aquela informação ela é relevante, porque ele também faz isso. Ele vai ditar informações que são relevantes ou irrelevantes para você. E aí, neste processo de direcionamento de foco, ele começa a fazer você interagir com essas informações. Então, na verdade, é porque você está prestando mais atenção naquilo que ele está trazendo para você, fazendo você enxergar. Essa informação daquele modelo de carro, daquela cor, ela esteve aí. Ela já estava aí, você que não percebia. De repente você está interagindo com uma pessoa que está grávida. Você está feliz por aquela situação na vida da pessoa, pela gravidez dela, e aí de repente parece que todas as pessoas resolveram ficar grávidas. Você comenta isso: nossa, agora eu estou vendo pessoas grávidas em todo lugar por conta disso. Mas as pessoas grávidas já estavam por aí. Você que não estava com o seu sistema SARA direcionado para isso. Isso não era relevante para você. E por que é importante entender sobre esse sistema? Porque ao você entender o que é o subconsciente, como eu expliquei de uma forma bem simplificada para você neste primeiro momento, e estou explicando o que é o seu sistema SARA, você entende que quando você para e começa a dar atenção a uma informação, ele vai começar a fazer uma seleção refinada para você. E essas informações que estão predominando lá na sua mente subconsciente vão também favorecer este processo de transformação e de manifestação para a realidade que você quer. Você precisa de usar isso a seu favor. Porque quanto mais você prestar atenção, mostrar para ele que é isso que você quer, é essa realidade que você quer ver manifesta na sua vida, ele vai começar a fazer você cada vez mais sentir isto presente. E aí você vai reprogramando o seu subconsciente. Só que pode existir certas informações no seu subconsciente que elas são latentes por algumas influências emocionais, impactos emocionais. E é isto que precisa de ser transformado. Lembra da árvore, das raízes? Elas estão adoecidas, elas precisam de serem tratadas. Então, às vezes, você tem lá informações, impactos emocionais para abandono, segurança, falta de merecimento, rejeição.
escassez. E quando você tenta fazer algo que vai te levar para um outro nível na sua existência, então o seu ser, ele vai passar a se comunicar em um outro nível, é como se você não tivesse a autorização subconsciente para isso. Porque lá existe uma informação que ela predomina. É isto que precisa de ser tratado. E como faz isso? Tem algumas maneiras. A gente consegue observar isso na hipnoterapia, que é um dos processos terapêuticos que eu realizo. A gente consegue de uma forma mais sutil na programação neurolinguística. Na hipnoterapia é esse direcionamento direto ao subconsciente. Na programação neurolinguística a gente consegue mapear. E a hipnoterapia, ela utiliza da programação neurolinguística. A programação neurolinguística, PNL, já está dentro da hipnoterapia. E a gente tem algumas práticas de hipnoterapia. Mas você também consegue, como eu expliquei anteriormente, que é se favorecendo desses momentos onde o seu subconsciente pode programar informações de uma forma mais facilitada. É óbvio que se tiver alguns impactos emocionais lá nesse subconsciente, precisa, né, de ser cuidadosamente acolhido para que haja, né, uma ressignificação melhor. Mas é possível que você utilize áudios como de reprogramações, que tem induções hipnóticas, e você consiga ver os efeitos. O que você precisa de compreender também é que você passou grande parte da sua vida até o dia de hoje. Vamos pensar que você seja uma pessoa de 30 anos. E aí você passou 25 anos ou mais. Vamos pensar que você acordou hoje. Lidando com essas informações, você está consciente neste momento de todo esse processo de influência que você sofreu. Então você passou todos esses anos programando e sendo programado, direta ou indiretamente, a nível subconsciente. E aí, de repente, você quer usar um áudio, falar algumas coisas, fazer algumas afirmações, alguns decretos, e quer que, de uma forma mágica, isso já transforme a sua vida. Não vai ser do dia para a noite. Você vai precisar reprogramar de fato o seu subconsciente. Fazer com que estas informações que você quer que elas germinem para dar frutos saudáveis, elas sejam registradas no subconsciente, internalizadas. Então não é da noite para o dia. Até na própria natureza tem um processo. A gente planta a semente precisa de receber o nutriente, ela vai germinando, né? A gente vai regando e ela vai germinando, ela vai se fortificando até ela dar os seus frutos. Existem sementes que a gente planta hoje, daqui a alguns dias, semanas, né? A gente já começa a ver o resultado desse processo. Mas tem aquelas que a gente tem que ter um pouco mais de paciência. E é isso que você precisa de compreender. Você vai precisar de ter paciência. Só que os áudios de reprogramação, eles vão favorecendo esse processo de uma forma que seja mais acelerada, porque eles vão se somatizando a outras coisas que você já esteja fazendo na sua vida. Porque uma coisa muito importante é haver o alinhamento consciente e subconsciente. Muitas vezes, aquilo que você está esforçando para trazer para a sua vida, ou demora, ou você auto-sabota, porque não tem alinhamento
consciente, subconsciente. Você quer conscientemente, mas o seu subconsciente tem medo, tem insegurança, tem bloqueio, tem falta de merecimento. Então, quando você está prestes para poder realizar isso, você auto-sabota. E é por isso que, então, você precisa alinhar-se ao seu subconsciente. Tomando consciência do que tem lá, que está manifestando essas influências que estavam inconscientes, mas que agora você, ficando consciente, você consegue transformá-las e através disso, nesse alinhamento, você vai conseguir ver as manifestações daquilo que você quer com maior clareza. Você entra no ponto do co-criador consciente. O que é ser um co-criador consciente? Deus, o Criador, ele não criou o jarro. Ele criou o barro. Então ele é o Criador. O jarro quem cria é você. Então você cocria em cima de uma matéria pré-existente. Então você logo é o co-criador da sua realidade. Tudo que você deseja, tudo que você quer ver manifesto já existe. Já existe. É real. Você precisa co-criar. Onde? No seu solo. Usar do barro, usar dos ingredientes, usar daquilo que já foi dado pela própria vida para você ver germinar. E o lugar onde é fundamental que isso seja feito é no subconsciente. Porque é lá que você vai plantar estas informações. Tudo é informação. A energia, a informação, ela é energia. Tudo está vibrando em energia. Tudo porta uma informação. E quando você faz isso, você começa a ver a sua vida sendo transformada. Para o que você quer. E além do sistema de ativação reticular, que favorece esse processo de manifestação para a realidade que você quer ver manifestada, você precisa de entender o que é o campo eletromagnético. O campo eletromagnético ele é formado pelo cérebro e pelo coração, sendo que a parte elétrica fica com o cérebro e a parte magnética com o coração. Só que a gente pensa, muitas pessoas pensam, que basta pensar positivo, porque parece que a parte elétrica, o cérebro, é que domina tudo. E como você entendeu na explicação, o subconsciente é que tem a dominância de 95%. E aonde está a comunicação do subconsciente com o campo eletromagnético? Porque o coração, ele tem a dominância neste processo atrator. Porque ele tem mais energia elétrica que o cérebro e seu campo de atração é maior do que o cérebro. Por isso que muitas pessoas relatam que é mais fácil para elas manifestarem aquilo que é negativo do que o que elas estão pensando positivamente. Porque para a manifestação de algo, a gente precisa de alinhamento, como você entendeu na explicação anterior, entre o consciente e o subconsciente. Só que, quando a pessoa pensa positivo, se tem alguma influência predominante naquele momento de medo, de insegurança, existe um conflito. Agora, quando ela pensa negativo, existe um alinhamento. Ela está pensando negativo e está tendo uma reverberação subconsciente, emocionalmente negativa. Por isso que há a manifestação mais rápida do lado negativo. Então, essa parte emocional que fica com o coração, ela comunica com as informações do subconsciente. Se você
realiza um processo de reprogramação no seu subconsciente, aonde as informações predominantes elas passem a ser estas que você quer ver manifesta na sua vida e não mais são registros traumáticos, porque eles foram ressignificados. Agora você está escrevendo o que você quer ver apresentado aí na sua vida. Você entendeu o processo, você está consciente, você entendeu que você é um co-criador da realidade. Você vai se favorecer deste processo. Então, o subconsciente, o sistema SARA e o campo eletromagnético, bem trabalhado, vai fazer com que você manifeste o que você deseja na sua realidade de uma melhor maneira. E aqui no canal, você pode vasculhar, tem as playlists, você vai ver que tem as programações para prosperidade, se for o caso que você queira, trabalhar, para o lado afetivo, e outras que eu vou colocar, estou liberando. Tem os protocolos, que até então são 2, que é o protocolo raiz da prosperidade, ou seja, tratar a raiz. Não adianta a gente trabalhar em cima se o que está gerando os bloqueios, as autossabotagens, está na raiz. E tem o protocolo raiz afetiva, que é para trabalhar a dependência emocional, sentimentos de abandono, todas essas questões que geram esses medos, esses bloqueios, essas autossabotagens, seja no nível financeiro, seja na parte afetiva amorosa. É isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Eu espero que você, a partir deste momento, tenha compreendido o que é o seu subconsciente e o quão importante é, se você ficou consciente que tem uma influência inconsciente atuando na sua vida, reprogramar. E você vai fazer isso colocando novas informações e se favorecendo do seu sistema SARA. Esse sistema, ele vai fazer você focalizar naquilo que você quer ver manifestado na sua vida. É isso que vai favorecer lei da atração, que é lei da vibração. Eu posso também trazer isso em um outro momento para vocês, falando sobre essa manifestação do campo energético, desse campo informacional para a manifestação daquilo que a gente deseja. E esse processo todo que você vai realizando, quanto mais você vai colocando essas informações que você quer ver manifestadas na sua vida, isso começa a favorecer para que os processos de manifestações para aquilo que você deseja, eles sejam cada vez mais harmoniosos. Parece que tudo vai ficando mais fácil de ser manifestado, de ser resolvido. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Se é a sua primeira vez aqui, deixe-me saber de onde você é, deixe um comentário, interaja com o canal, compartilhe, porque a informação ela precisa encontrar alguém. E fico já feliz dela ter te encontrado. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Deguste todas as informações que estão aqui presentes no canal para você transformar a sua energia, seu campo informacional. E gratidão. E saiba, o movimento já começou.